O irmão dele chegou com o trator numa manhã de março. Não avisou antes, não pediu licença, só apareceu na entrada da fazenda com a máquina ligada e a lâmina baixada, pronto para trabalhar. Benedito ouviu o barulho do motor lá de dentro de casa e saiu na varanda. Os dois ficaram se olhando por um momento sem falar. Depois o irmão, Valdomiro, desligou o motor, desceu da cabine e disse direto: "Deixa eu preparar essa terra, Benedito. Do jeito que está, você não vai colher nada." Benedito ficou em silêncio por um tempo, olhando para o trator, para a lâmina, para o irmão. Depois disse: "Obrigado, Valdomiro, mas não." O irmão ficou parado por um momento, depois subiu de volta na cabine, deu a ré e foi embora com o trator sem olhar para trás. 5 anos depois, seria ele quem viria buscar feijão emprestado. A enchente tinha chegado em fevereiro daquele ano sem avisar direito. O rio Poti transbordou numa quinta-feira de madrugada, silencioso como água grande é, e quando o sol nasceu, metade da baixada de Benedito Rodrigues Paz estava debaixo de uma lama cor de chocolate que cheirava a fundo de rio e a coisa viva misturada com coisa morta. A água baixou em 3 dias. Levou consigo 2 rolos de arame farpado, um portão de ferro que o pai tinha colocado nos anos 80 e a lavoura de milho que Benedito tinha plantado em janeiro e que estava na metade do ciclo quando a enchente chegou. O que ficou era uma camada de 8 a 12 centímetros de sedimento sobre toda a área alagada, cinza escuro por cima, quase preto por baixo, com aquele cheiro particular de barro de várzea que Benedito reconhecia desde criança quando o pai dizia que terra que cheira assim é terra que quer trabalhar. Benedito Rodrigues Paz tinha 51 anos e plantava feijão e milho em 22 hectares de terra herdada do pai em Castelo do Piauí, desde os 23. Era o tipo de agricultor que não falava muito, anotava mais do que falava, e que tinha o hábito de caminhar pela terra todo fim de tarde sem fazer nada aparente, além de olhar e cheirar e pegar punhado de solo para apertar na mão. A mulher dele tinha morrido 6 anos antes, pneumonia pegada num inverno frio. Desde então, eram só ele e o filho mais velho, Eliomar, e a terra que o pai tinha deixado com a recomendação de nunca vender, não importa o que viesse. O pai dele, seu generoso Paz, tinha esse mesmo hábito e dizia que terra fala para quem sabe ouvir, só que fala baixo e quem está ocupado demais não escuta. Quando a enchente baixou e Benedito foi caminhar pela baixada 3 dias depois, com as botas afundando no sedimento ainda mole, ele fez o que sempre fazia: pegou um punhado de terra, apertou, cheirou. A lama que a enchente tinha deixado era diferente do solo que estava ali antes. Era mais pesada, mais escura, com uma textura que grudava diferente na palma da mão. Não era o solo argiloso e cansado que ele estava acostumado a trabalhar. Era outra coisa. Antes de continuar, me conta nos comentários. Você é de qual estado? De qual região do Brasil você está assistindo isso agora? Quero saber de onde vem quem acompanha essas histórias. Naquela tarde, foi até a biblioteca de Castelo do Piauí. Tinha um computador que funcionava nos dias de semana quando a conexão não caía. Ficou 2 horas lendo sobre sedimentação de enchente, sobre aluvião, sobre o que a água de rio deposita quando transborda e por que os agricultores antigos do Nordeste esperavam as cheias como se esperasse chuva de bênção. O que encontrou confirmava o que a mão tinha sentido. A água do rio, quando sai do leito durante uma cheia, carrega consigo tudo o que coletou ao longo do percurso: partículas orgânicas, minerais dissolvidos, matéria vegetal em decomposição. Quando a água para e baixa, esse material se deposita. É o mesmo processo que fertilizou as margens do Nilo por milênios, que fez o Nordeste brasileiro ter faixas de terra extraordinariamente ricas às margens dos rios intermitentes. O sedimento de enchente não era problema. Era adubo que o rio trouxe de graça. O problema era o que fazer em seguida. A prática comum era a que o irmão tinha vindo propor: passar o trator, incorporar o sedimento ao solo, preparar a terra da forma convencional. Rápido, organizado, aparentemente lógico. Mas Benedito leu algo que mudou o cálculo. Quando você revira o solo com o trator depois de uma enchente, você mistura o sedimento novo, rico, com o solo antigo, pobre. Você dilui o que o rio trouxe. Além disso, a estrutura física daquele sedimento, aquela camada compacta, mas porosa que a água formou ao depositar, é destruída pela lâmina. E é exatamente essa estrutura que retém umidade e libera nutriente devagar para as raízes.
Plantar direto no sedimento, sem revolver, sem trator, lançar a semente diretamente naquela camada nova era o que os agricultores mais velhos do Vale do Parnaíba tinham feito por gerações antes do trator chegar. Era técnica antiga, sem nome bonito, sem manual colorido, sem técnico para recomendar. Era o jeito que funcionava antes de existir jeito moderno. Era o que seu generoso tinha chamado de plantar na lama, que era coisa que Benedito tinha visto o pai fazer uma vez quando tinha uns 12 anos e que tinha ficado guardado como memória de criança, sem peso técnico, só como imagem do pai de joelhos na lama preta, com as mãos afundando semente. Se você já cuidou de algo sozinho, sem ninguém ao lado confirmando que estava certo, sabe exatamente o peso que Benedito carregava naquele momento. Se essa história te tocou, inscreve no canal agora. Toda semana uma história nova do campo brasileiro, de gente comum que decidiu diferente e provou estar certa. Ele foi buscar o caderno onde guardava as anotações do pai. Estava numa caixa de papelão debaixo da cama, junto com os documentos da fazenda. Folheou devagar até encontrar o que procurava. Uma anotação de 1987 com a letra inclinada do pai que ele conhecia desde criança. Enchente de fevereiro cobriu a baixada, lama grossa até o joelho. Não mexi com arado, plantei feijão direto na lama quando ainda estava úmida. Vizinhos todos riram. Colhi em maio 38 sacos. Melhor colheita da vida até hoje. A lama que o rio traz não é sujeira, é presente. Benedito fechou o caderno, ficou olhando para ele por um tempo. Depois foi até o paiol, pegou o estoque de semente de feijão mulatinho que guardava de uma safra para outra, pesou 18 quilos e foi para a baixada. A notícia correu rápida, que era o jeito das coisas em Castelo do Piauí, onde todo mundo sabia do negócio do outro antes que o outro soubesse que alguém tinha reparado. Benedito estava plantando feijão na lama da enchente sem preparar a terra. Em 2 dias, o assunto estava no bar do Lorival, no mercadinho da Dona Teresa e na fila da cooperativa. Valdomiro foi o primeiro a falar em público no bar do Lorival. Disse que o irmão tinha ficado com a cabeça abalada depois da enchente, que perder lavoura assim fazia isso com a gente, que alguém devia ir conversar com ele. Edilson Moura, que tinha 60 hectares do outro lado do rio e que era considerado o produtor mais técnico do município, porque tinha feito um curso de agronomia por correspondência nos anos 90, disse que plantar sem preparar o solo era desperdiçar semente em terra que não estava pronta para receber. João Cabeludo, que era dono do armazém de insumos e que vendia adubo, herbicida e defensivo para metade dos produtores da região, disse que a lama de enchente parece boa, mas tem problema de compactação e de pH que inibe a germinação. Ninguém foi verificar, ninguém foi até a baixada olhar a terra. Falaram do bar, do mercadinho, da fila da cooperativa, e cada um foi para casa com a certeza de quem sabe sem ter ido ver. Benedito não ouviu, ou ouviu e não respondeu, que no sertão às vezes é a mesma coisa, e às vezes é mais difícil do que qualquer resposta que você pudesse dar. Ficou na baixada, de joelhos na lama ainda úmida, abrindo covinhas com o dedo no espaçamento que o pai tinha anotado no caderno, depositando 3 sementes por cova, cobrindo com uma fina camada do próprio sedimento. Era trabalho lento, trabalho de quem não tem pressa de chegar no fim, porque o fim vai chegar do jeito que tem que chegar. O joelho na lama, a mão afundando na terra úmida, o cheiro de sedimento fresco que ele reconhecia do caderno do pai, mesmo sem ter lido ainda a anotação de 1987. O filho mais velho, Eliomar, de 19 anos, ficou parado na beira da baixada olhando o pai trabalhar por um tempo, com aquela expressão de quem ainda não sabe se acredita no que está vendo. Depois desceu e plantou junto sem perguntar nada. Era o mesmo gesto que Benedito tinha feito ao lado do próprio pai décadas antes, sem saber que estava aprendendo. Esse tipo de coisa não tem nome enquanto acontece. O nome vem muito depois, quando você já precisou do que aprendeu e aí percebe de onde veio. Os dois ficaram em silêncio o dia inteiro, abrindo covinha, semente, cobrindo, avançando de fileira em fileira. No fim do dia, tinham plantado 14 dos 22 hectares. No dia seguinte, terminaram. Benedito anotou na caderneta que tinha começado para continuar a do pai. Março, semana 1. Plantio direto no sedimento de enchente. 18 quilos de semente mulatinho. Solo com umidade adequada, cor escura, estrutura porosa. Sem preparo de solo, sem adubo, sem defensivo. Seguir. A germinação veio em 12 dias. Não veio bonita, veio irregular,
com falhas em alguns pontos onde o sedimento tinha ficado mais compacto e em outros onde a semente tinha sido plantada funda demais. Benedito andou pela baixada de manhã cedo, contando as falhas, marcando com um pedaço de arame dobrado os pontos que precisavam de replantio, mas veio. Benedito anotou as falhas, foi até cada ponto e fez o replantio manual, de joelhos, semente por semente. Edilson Moura passou de carro na estrada que margeava a baixada e viu as plantas nascendo. Parou, olhou por uns 2 minutos do carro, foi embora sem descer. Na cooperativa, naquela semana, disse que o feijão tinha nascido, mas que ia definhar antes de espigar porque o solo sem preparo não tinha estrutura para sustentar o crescimento até a colheita. Era a teoria. A prática estava acontecendo na Baixada de Benedito em silêncio. O feijão cresceu diferente do que Benedito estava acostumado a ver nas safras anteriores. As plantas eram mais escuras, mais baixas no início, com folha mais grossa e mais cerosa, do tipo que retém umidade melhor nos dias de calor forte. Ele não sabia se era bom ou ruim sinal, anotou o que via toda semana sem interpretar, só descrevendo. Semana 3. Plantas com 15 centímetros, folha verde escuro, sem sinal de praga ou doença. Semana 5, floração começando em 60% das plantas, adiantada em relação ao ciclo normal. Semana 7, vagens formando, volume acima do esperado para essa fase. O irmão Valdomiro passou de moto numa tarde e parou na beira da estrada, olhando para o feijão de Benedito com aquela expressão de quem estava calculando alguma coisa mentalmente e não estava gostando do resultado. Ficou uns 3 minutos, depois foi embora sem parar para falar. A colheita veio em maio. Benedito chamou o filho e os dois fizeram juntos, de manhã cedo até o sol pesar, durante 4 dias. Quando terminou, pesou tudo no paiol. 41 sacos de feijão mulatinho de 60 quilos cada, 41 sacos de uma área que no ano anterior, com preparo de solo convencional, adubo químico e tudo que João Cabeludo vendia no armazém, tinha produzido 24 sacos. Benedito ficou parado no paiol por um tempo olhando para as sacas empilhadas. Depois foi buscar a caderneta do pai, abriu na página de 1987, leu a anotação de novo. A lama que o rio traz não é sujeira, é presente. Fechou o caderno, foi buscar o caderno dele, escreveu o número ao lado da data e embaixo escreveu: pai estava certo. Não foi à cooperativa contar, não foi ao bar do Lourival. Vendeu o feijão num comprador particular de Teresina que pagou R$ 180 o saco, acima do preço da cooperativa, porque era feijão sem agrotóxico e o comprador tinha mercado para isso em São Paulo. Depositou o dinheiro na conta, pagou o que devia, guardou o resto. Na caderneta, ao lado do número da venda, escreveu apenas suficiente. A seca veio no 3º ano com aquela pontualidade que a estiagem do Piauí tem, como se soubesse exatamente quando a lavoura estava mais vulnerável. Não era a seca grande, mas era a seca suficiente para fazer o feijão de Valdomiro definhar em julho antes de espigar. E o de Edilson Moura, e o de João Cabeludo, que além de vender insumo também plantava para consumo próprio. A Baixada de Benedito, que tinha recebido sedimento de enchente 2 anos antes e cujo solo ele nunca tinha revolto, segurou umidade por mais tempo do que qualquer ponto da região. A estrutura porosa do sedimento, intacta porque nunca tinha passado trator, funcionava como esponja, liberando água devagar para as raízes nos dias sem chuva. Benedito perdeu parte da lavoura naquele ano, mas colheu 19 sacos. Os vizinhos não colheram quase nada. Valdomiro foi o primeiro a aparecer. Chegou numa tarde de sábado sem avisar, parou o carro na entrada da fazenda e ficou dentro por um tempo antes de descer. Quando desceu, foi direto até onde Benedito estava consertando uma cerca e disse, sem enrolação: Benedito, eu trouxe o trator naquele dia achando que estava ajudando. Ele ficou em silêncio um momento. Você estava certo e eu estava errado, e eu precisava vir dizer isso pessoalmente. Benedito continuou consertando a cerca por um momento, colocou o arame no lugar, bateu o grampo com o martelo, depois parou, se endireitou e olhou para o irmão. Valdomiro, você veio com o trator porque acreditava que estava ajudando. O problema não foi sua intenção. Foi que nenhum de nós dois tinha lido o caderno do pai até eu precisar. O irmão ficou em silêncio. Depois disse: Você tem semente guardada da próxima safra? Tenho. Me vende 5 quilos?
Benedito foi até o paiol sem pressa, pesou os 5 quilos numa balança velha de gancho que era do pai, amarrou o saco com um cordão de sisal, voltou e colocou na mão do irmão. Não cobrou. Não disse mais nada sobre o assunto. Edilson Moura veio 2 semanas depois, também sem avisar. Ficou na beira da baixada olhando o solo por um tempo longo. Depois pediu para Benedito explicar o que tinha feito. Benedito foi buscar os 2 cadernos, o do pai e o dele, e os dois ficaram sentados na sombra de uma catingueira por quase 2 horas, um explicando e o outro anotando. Quando Edilson foi embora, disse: Eu falei na cooperativa que seu feijão ia definhar. Ainda tem gente lá que acredita nisso. Benedito encostou os 2 cadernos no peito e disse devagar: A próxima safra vai explicar melhor do que eu e melhor do que meu pai, porque a terra não esquece o que a gente faz com ela, só a gente esquece o que ela fez pela gente. E aí a gente vai ao armazém comprar o que a terra já ofereceu de graça na enchente. João Cabeludo foi o último. Chegou numa manhã de segunda, de camisa social passada, que era o jeito dele se apresentar mesmo quando ia à roça, como se a roupa formal fosse uma armadura contra o desconforto de admitir que tinha errado. Ficou olhando o solo da baixada por um tempo longo, mais do que parecia necessário para um homem que tinha vindo com uma opinião formada. Depois disse: Eu vendo adubo há 22 anos. Nunca pensei que ia estar aqui aprendendo que a enchente faz o que o adubo tenta imitar. Benedito olhou para ele por um momento, depois disse com calma: Imita, mas não é igual. O rio sabe o que essa terra precisa. O adubo sabe o que o fabricante decidiu que ela precisa. João Cabeludo ficou quieto por um momento, processando aquilo. Depois disse: Você toparia me mostrar o caderno do seu pai? Benedito foi buscar.